tempo, esse privilégio de estarmos entre mulheres, entre pessoas que realmente procuram estar na atividade espiritual e que tenhamos uma escuta profunda, né? Não só ouvir, mas escutar, sentir o que Deus está preparando para nós hoje, para esse momento. Agradecemos essa casa que abriu essas portas para estarmos aqui em comunhão. Agradecemos a presença de todas que estão aqui, que Deus escolheu, que cada um tivesse aqui agora, inclusive eu mesma, e a gente agradece de coração e estamos abertas a escutar o que Deus tem preparado para nós no dia de hoje. Amém. Amém. Bom dia, irmãs. A gente vai ler Isaías 19. Vou começar aqui, tá? Profecia contra o Egito. Sentença contra o Egito. Eis que o Senhor, cavalgando uma nuvem ligeira, vai indo para o Egito. Os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá dentro deles. Porque farei com que os egípcios se levantem contra egípcios, e cada um lutará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. O espírito dos egípcios irá esmorecer dentro deles, e eu farei com que os planos deles fracassem. Eles consultarão seus ídolos, encantadores, médiuns e feiticeiros. Entregarei os egípcios nas mãos de um senhor cruel, e um rei feroz os dominará, diz o Senhor dos exércitos. As águas do mar baixarão, e o rio Nilo se tornará seco e árido. Os canais exalarão mau cheiro, e os braços do Nilo diminuirão até secar. As canas e os juncos murcharão. A relva que está junto ao Nilo, junto às suas margens, e tudo que foi semeado junto deles secarão, serão levados pelo vento e desaparecerão. Os pescadores gemerão e lamentarão todos os que lançam anzóis no rio, e os que estendem redes sobre as águas desfalecerão. Os que trabalham em linho fino e os que tecem pano de algodão ficarão decepcionados. Os seus homens importantes serão esmagados, e todos os que trabalham por salário andarão de alma entristecida. Na verdade, os príncipes de Joã não têm juízo. Os sábios conselheiros de Faraó dão conselhos estúpidos. Como vocês podem dizer ao Faraó: sou filho de sábios, filho de antigos reis? Onde estão agora os seus sábios? Que eles agora lhes anunciem ou informem o que o Senhor dos Exércitos determinou contra o Egito. Os príncipes de Zoan perderam o juízo, e os príncipes de Méfins estão enganados. Os que são a pedra de esquina das suas tribos estão levando o Egito a andar errante. O Senhor derramou no coração deles um espírito de confusão. Eles fizeram o Egito andar errante em toda a sua obra, como o bêbado quando escorrega no seu próprio vômito. Para o Egito não há obra alguma que possa ser feita pela cabeça ou cauda, pela planta ou junco. O Egito e a Assíria voltarão para o Senhor. Versículo 16. Naquele dia, os egípcios serão como mulheres. Ficarão tremendo de medo quando se levantar a mão do Senhor dos Exércitos, que ele agitará contra eles. A terra de Judá será um espanto para o Egito. Todo aquele que dela se lembrar ficará apavorado por causa da decisão que o Senhor dos Exércitos tomou contra eles. Naquele dia, haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã e farão juramento ao Senhor dos Exércitos. Uma delas se chamará Cidade do Sol. Naquele dia, o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e na fronteira do país será levantada uma coluna em honra ao Senhor. Servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos Exércitos na terra do Egito. Quando eles clamarem ao Senhor por causa dos opressores, ele lhes enviará um Salvador e defensor que os há de livrar. O Senhor se dará a conhecer ao Egito,
e os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia. Eles o adorarão com sacrifícios e ofertas de cereais, e farão votos ao Senhor, e os cumprirão. O Senhor ferirá os egípcios, ele os ferirá, mas depois os curará. Eles se converterão ao Senhor, e ele lhes atenderá as orações e os curará. Naquele dia haverá uma estrada do Egito até a Assíria. Os assírios irão ao Egito, e os egípcios irão à Assíria. E os egípcios adorarão com os assírios. Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra. O Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo: Bendito seja o Egito, meu povo. Bendita seja a Síria, obra das minhas mãos. E bendito seja Israel, minha herança. Amém. Glória a Deus. Graça e paz a todas vocês que estão aí online, a todas nós que estamos aqui, né? Para mais uma vez a gente está aprendendo a palavra do Senhor. Eu gostaria que nós entrássemos dentro da palavra, ali como os dois discípulos que estavam indo a caminho de Emaús, e eles estavam conversando com Jesus, e eles só se deram conta quando eles partiu o pão e viu que era Jesus. E ele fala uma palavra muito que eu quero que vocês comecem a colocar no coração de vocês. Queimava o coração deles quando Jesus estava falando. Que a palavra do Senhor possa queimar no seu coração. Porque a distância nossa com o céu, a nossa palavra com o céu, ela não é medida por quilômetros. Ela é medida pela palavra. De como nós estamos nos alimentando da palavra. Como que nós alcançamos o coração de Deus? Como? Pela palavra. Porque é a palavra que nos une ao Senhor. Amém? Então, que nós possamos ter este coração e buscar ao Senhor. Bom, a gente vai estar aprendendo aqui hoje sobre o Egito. O Egito, para você, o que significa o Egito para vocês? Escravidão. O que mais? Mundo. Exatamente. Hã? Exatamente. O mundo que é a escravidão, né? É tudo aquilo que envolve o mundo que hoje, principalmente que hoje nós vivemos, não é? É interessante a gente saber que Deus mandou, antes, lá na terra de Canaã, Deus falou que o povo dele seria escravo por 400 anos, e seria na terra do Egito. E ali foi o povo de Deus para dentro da terra do Egito, ficaram escravos 400 anos ali. Só que antes, vamos anteceder um pouco. O que aconteceu quando teve lá, literalmente, um perrengue em Canaã? Abraão foi para onde? Foi para o Egito. Foi amando de Deus? Foi. Não. Ele foi à busca, porque ele estava passando um problema lá, foi para o Egito. No Egito, o que aconteceu? Tinha lá a mulher dele que era muito bonita, Sara. Ele falou: olha, é minha irmã. E aí teve todo aquele processo ali, e ele leva a escrava Agar. Agar, nesse período aí, Sara não tem filho, ela dá a escrava para, né, para que tenha, coabite com Abraão. Isso era muito normal na época. Teve Ismael, trouxe um problema. E aí, passa-se os anos, entrou, o povo foi para a terra, né, para o Egito. Lá no Egito ficaram escravos 400 anos, e Deus manda Moisés libertar esse povo do Egito, o seu povo do Egito, porque eles estavam sendo oprimidos, a tal ponto que o choro deles chegou aos céus, de tanta opressão que aconteceu ali pelo Egito. Moisés foi o quê? O que tirou, foi o redentor,
o que livrou o povo ali da escravidão. Mas é interessante que lá em Oséias 11 tem uma profecia falando que do Egito vai sair o meu filho. Que história é essa que Deus não manda? E aí, só para contextualizar mais, inclusive quando Deus escreve as leis, fala para os reis de Israel não comprarem, não terem acesso ao Egito. O que Salomão fez? Comprou todos os cavalos mais bonitos eram do Egito. Então, Salomão já transgrediu aí uma lei levítica, né, que estava lá em Deuteronômio, acho que é 18, se eu não me engano. E aí voltando agora para nossa aqui, como que Deus fala? Jesus foi para onde para esconder de Herodes? Do Egito. Como que é esse contraste aí? O que passa na sua cabeça quando Deus proíbe, depois ele fala que o próprio Salvador está indo para o Egito? O que vocês pensam sobre isso? Eu penso que Deus pode redimir qualquer pessoa. Que ele mandou o Salvador dele para não tirar fisicamente, mas espiritualmente, que nós somos esse povo que estamos dentro de uma terra do Egito, que é o mundo, mas nós não somos deste mundo. Nós já saímos dessa terra do Egito. E aqui na profecia, ele vai falar bem sobre, até o capítulo 17, o versículo 17, ele está falando contra o Egito. Depois ele traz a graça. Então, essa graça é o próprio Senhor Jesus. Amém? Agora vamos entender o que é o Egito mesmo. O Egito, na onde nasceu? O que ele fez? O que é o Egito? Realmente, o que ele simboliza espiritualmente? É uma das piores tipos de, vamos dizer, de nomenclatura que Deus dá para um povo, porque o Egito, ele nasce ali quando a Noé teve 100 Cão e Jafé, e eles foram espalhados pelo mundo. Cão foi para a África. Dizem os estudiosos que ele, antecedendo ao dilúvio, havia uma cidade chamada Atlântida, que ela era muito avançada em tecnologia, muito avançada no conhecimento, e Cão pegou esse resquício que teve ali de Atlântida e levou para o Egito. Por que eu estou dizendo isso daí? Porque eles fazem muita questão da feitiçaria, da necromancia, de adivinhações, né? E o que isso a gente pode estar aprendendo nesta lição com o Egito? Que o Senhor, quando ele fala ali, né, da Atlântida que veio, é só mais mais um parêntese aqui. Nasce também a maçonaria. Aí você vai falar assim, nossa, Vanessa, o que tem a maçonaria com o Egito, com o que nós estamos falando aqui? Gente, é muito sério a questão do mundo espiritual. Muitas vezes nós achamos que tudo é restrito ao mundo físico, às aparências, ao que está acontecendo aqui no mundo físico. É muito além. Tudo que acontece antes de acontecer no mundo físico já aconteceu no mundo espiritual. E o que a maçonaria ela faz do grande escalão da maçonaria? Que eles são os construtores. Aí a gente pega, mas aonde nasceu a maçonaria? Eu não vou entrar muito, tá? O povo fala que é por causa do rei Salomão, porque tem um versículo que fala que batia o martelo e não se ouvia um barulho para a construção do templo. A maçonaria ela tem uma construção, e essa construção é para abrir portais, ok? Aí você fala assim, isso é teoria da conspiração. Tá, mas depois, se vocês quiserem, dá uma gulgada lá e vai procurar saber como que o Washington foi construído. Quando vocês veem aquele obelisco ali, aquele ali é uma referência maçom, que vem do Antigo Egito.
tá? Por que eu estou falando maçonaria? É por causa do Egito, tá? Que vem da Atlântida, que quando nós formos falar sobre a Babilônia, vai fazer muito mais sentido que eu vou estar falando hoje aqui, ok? Então, o obelisco ali, ele significa que eles têm três deuses ali, né? Que é o Horus é o filho. Ai, como que eu esqueci, gente? Depois, procura aí para mim. É Ísis e o filho Horus. Então, o pai, né, foi todo despedaçado e tirou ali, ela pegou o órgão ali e ela falou que foi engravidada por esse órgão do marido que morreu. Hã? Sim. Ísis, Órion e Sírios. Sírios. E ele foi tirado esse órgão, ele foi despedaçado e colocou esse órgão nele, e ele teve uma relação com ela e teve o filho Horus. Por que que eu estou falando tudo isso daqui? Vai fazer sentido. Lembra vocês pegam a nota de $1, o que que tem na nota de $1? Hã? Tem uma pirâmide, Deixa eu ver. e tem ali, a base dele, tem ali o olho, que chama olho de Horus. Tá? Esse olho de Horus, que é exatamente estamos falando aqui, que é o filho de Ísis, que é a analogia, que nós vamos fazer uma analogia com o anticristo, ok? Que é o olho que tudo vê, é a preparação de toda a estrutura que existe no mundo para a vinda do anticristo. Estão entendendo? Estou sendo clara aqui? Porque é bem complexo. Eu quero bem devagar para vocês entenderem, para a gente entender, porque muita coisa vai fazer sentido depois, quando, como eu disse, sobre a Babilônia, porque a gente vai conseguir fechar mais essa estrutura, esse quebra-cabeça, que a Bíblia ela é dividida em pedaços, né? Como se fossem peças de um quebra-cabeça que a gente tem que ir juntando. Por isso que é importante estarmos lendo a palavra do Senhor. Você tem a nota aí de $1? Tem, vai passar. Pode passar. Não, vai te Deixa eu só mostrar para elas aqui, só aqui. Então, tá aqui, ó, só para vocês saberem, depois vocês procuram ver essa nota aqui, tá? Então, os Estados Unidos, se vocês forem pesquisar, buscar, Estados Unidos foi construído em cima do protestantismo, mas também em cima da maçonaria, ok? Então, o Washington foi toda essa estrutura. Então, eles falam que o obelisco ali é a parte genital masculina e que a pirâmide seria o útero de Ísis para fecundar e ter o filho Horus. Isso entra na mitologia, mas entra também para o conhecimento bíblico, tá? Estão entendendo? Tem a Atlântida que vem, por isso que, outra coisa, meninas, estejam atentas. Se vocês verem o noticiário, tem falado muito sobre alienígenas. Aí você vai falar assim, Vanessa, mas existe alienígena? Existe seres de outro planeta? Sim, existe seres de outro planeta. Mas tem um outro nome que a Bíblia nos dá, que chama-se Satanás e seus anjos. E isso vem para enganar os povos, as pessoas do engano. Por que que ele vem para enganar? Que é para dizer que quando o povo de Deus foi arrebatar, veio o alienígena e levou o povo com menos conhecimento, pessoas mais atrasadas, levou lá para levar. Hã? Menos consegue. Cultura do engano, né? Exatamente. Então, vocês ficam atentos, gente, nós estamos nos finais do tempo. Pode ser que Jesus venha hoje, pode ser que ele venha amanhã, 10, 100 anos, mas cada dia que nós vivemos, mais próxima a sua vinda está chegando, independente de quando virá. Mas as coisas estão combinando de tal forma que é muito nítido, é muito claro a gente ver a vinda de Jesus se aproximando, vindo de encontro com as nossas vidas, tá? Então, vocês vão começar a ver a NASA, a CIA, montes de órgãos já falando sobre alienígenas, sobre nave espacial, que está tudo aí.
Não se engane, estejam atentas, porque aqui nós estamos para ouvir a palavra do Senhor e estarmos em alerta, porque Jesus está voltando. E esse sinal de alerta, ele já deu um start. Quando ele deu o start? Quando Jesus nasceu. Já startou. Ah, mas isso aconteceu 2000 anos, todo mundo fala que Jesus já vai voltar. Sim, ele vai voltar. Há 2000 anos as pessoas já falavam isso, mas hoje as profecias já estão sendo cumpridas. É totalmente diferente, tá bom? Agora nós vamos pegar o Egito e vamos fazer a aplicação pessoal e para nossas vidas, e assim também nós podemos entender mais como que o Egito ainda ele tem poder e ele acaba nos influenciando em nossas vidas. E que nós devemos sair deste Egito. Nós vivemos no mundo, Jesus falou assim, olha, não peço que tires do mundo, mas que dê condições para que o seu povo, né, que nós somos filhos dele, vivêssemos nesse mundo. Tem como a gente sair desse mundo? Não, só se a gente morrer, não é? Ou tem outra forma da gente sair desse mundo? Tem como a gente sair do Egito? Não, mas como nós já fomos libertos, não temos mais como voltar atrás para o Egito. Viver nas condições do Egito, viver na vontade daquilo que o Egito vai trazendo para nossas vidas. E hoje nós somos muito tentados a ficarmos no Egito. Alguém pode me dar algum tipo de exemplo do que o Egito hoje faz, querendo nos manter escravos e nos manter ainda sob o domínio de Faraó, que Faraó é Satanás, biblicamente ela traz isso como analogia? Tem que levar o critério. Então, vem aqui, corre aqui. Corre aqui. E depois a gente vai fazer cortes. É interessante aqui que fala, né, da divisão e fraqueza. Profetiza que os egípcios se levantaram um contra os outros. Isso. É o que você está falando. Dessa divisão que hoje acontece, né, não só aqui, mas como lá também, né, divisão um contra os outros, né, a desunião, o enfraquecimento, que quando tem divisão entre o mesmo povo, há enfraquecimento, né, e isso resulta em derrota. Isso. Né? Mas no final da palavra, né, que eu acho muito importante, o final do capítulo ele apresenta a visão profética, né, de união entre Egito, Assíria e Israel. As três nações, antes rivais, reconhecerão a Deus e se tornarão um povo abençoado. Então, assim, a gente vê toda essa escatologia, mas também tem a redenção, né? Que eu acho que a gente tem que se apegar, principalmente. E quando esse Egito entra para a nossa casa? Essa divisão, ao enfraquecimento. Como que está na sua casa esse Egito? Essa divisão que está tendo aqui, que o próprio Deus mandou que houvesse, que Isaías falasse. Vamos pegar aqui já o que a irmã já falou, gente. Como que está na sua casa essa divisão? Jesus veio para nos unir. Mas como que está o seu relacionamento com o seu marido nesta divisão? Nenhum reino subsiste, o próprio Senhor Jesus disse, né? Uma casa dividida Subsistirá. não subsistirá. Agora, como é que nós podemos ir contra este princípio egípcio, né? Ou contra essa profecia dentro da nossa casa? Transformando a mente. Transformando a mente através da palavra. Gente, não tem outro caminho. Não existe outro caminho. Se nós queremos nos aproximar de Deus, nós temos que buscar a palavra e ela tem que aquecer nosso coração para haver transformação. Cair, aí o que fala lá no caminho de Emaús? Tem que cair as vendas. Vocês estão entendendo? É muito sério. Cada palavra, quando Deus fala algo na palavra dele, não é por acaso.
não é querendo apenas escrever um livro histórico para nós aprendermos história. Não, é algo que é para nós entendermos e trazer para a nossa vida e haver transformação. Eu quero que vocês já fiquem com essa palavra no coração de vocês, o primeiro ensinamento. Como está a casa de vocês? Como está o relacionamento seu com o seu marido? Não é o seu marido que tem que mudar, é você que tem que mudar, sou eu que tenho que mudar. Porque a partir do momento que a palavra entra na minha vida, nós estamos aqui para ser alimentadas, é nós que temos que florescer. Está entendendo? Porque a gente geralmente quer o quê? Apontar para o outro. Né? Eu lembro quando meu pastor, eu já vou te passar a palavra. Meu pastor, quando eu me converti, ele sempre falava assim: a gente aponta um dedo para o outro, Deus é o juiz, mas tem três já, né, mostrando qual é o meu problema. Então, a gente possa sempre estar olhando isso daí. A casa da gente não pode ser dividida. Então, a nossa primeira oração que nós temos que ter, porque os 5 primeiros versículos está falando sobre relacionamento. Pode falar. Vem aqui, Vem aqui, ó. que a gente está ao vivo no YouTube e no Instagram. Tem mais umas. Eu vou falar Pode sentar. isso que você está falando da divisão, né? Assim, na casa. Eu sou nova, na verdade, assim, nessa caminhada. Tô nova nessa caminhada. Mas quando a gente está cheia, né? A gente quer continuar e vai buscando, enfim. E foi tão interessante porque essa passagem do Egito ficou muito forte em mim, no sentido assim, quando a gente está buscando, a gente começa a ver as transformações, né? E mudanças no nosso comportamento. Então, o meu desejo é que todos da minha casa estivessem alinhados na palavra também, que todos nós estivéssemos buscando o que é mais importante. Então, quando eu começo a transformar, e isso gera, porque a gente é almática, né? A gente tem nossa alma e tem as nossas crenças já arraigadas, e tem tanta coisa antes da gente deixar só o nosso espírito fluir, que eu comecei a olhar para o meu marido, assim, e ele estava tão calmo. Meu marido é mais agitado e ele é impositivo, assim, ele é posicionado, e aí eu sou mais sensível, então eu vou ficando. Quando estava tudo calmo, eu falei assim, mas como assim? Oh, mas cadê? Parece que eu estou estranha. Eu comecei a me questionar e querer voltar para onde eu estava. Esse é o ponto. Eu queria voltar. Falei assim, não, não quero mais isso. Você vê o tanto que a nossa mente, os dardos inflamados, eles vieram tão forte em mim, que eu falei assim, gente, eu quero voltar para lá, porque lá eu tinha controle. Ali a gente brigava, a gente falava, mas eu que dominava, eu que organizava. Agora, tudo calmo, qual que é a minha utilidade? O que eu vou fazer? E eu me perdi, eu me perdi. E fluir e descansar, e eu não, porque eu quero fazer, porque tem que ser pelo meu braço, e não, sabe? Então, assim, é um exercício. E sempre permanecendo na palavra, porque é ela que me garante. E aí, Aleluia. minha irmã, é muito interessante. Amém, irmã. É muito interessante, vamos aqui manter esse bate-papo aqui. É muito interessante que, quando a gente lê o povo de Israel saindo ali do Egito e que eles estão ali no deserto, a gente vai, que povo de cabeça dura! Que povinho é esse, vendo tantos milagres que o Senhor fez e querem ainda cebolas do Egito, querem voltar para o Egito. Você vê como a mente da gente é escrava espiritualmente. Você entendeu? Entendi. Porque olha como é. Você trouxe um exemplo, que era o que eu queria realmente trazer essa essência. Que nós, geralmente, você pode perceber, sempre a gente quer voltar atrás para ter o Benefício. E o benefício. né? Que eu tá aqui no controle, eu faço tudo. Você vê como a nossa mente é cauterizada muitas vezes pelo pecado do mundo,
Porque nós temos três tipos de coisas, três pecados que vêm, né, conosco. Um é pelo sangue, Adão, que nós já nascemos no pecado. Um é o mundo. E o outro é a influência de Satanás. Mas tem hora que o diabo não precisa nem fazer muita coisa, não. Nós mesmos fazemos. Porque nós promovemos a situação na nossa casa. Porque a paz, às vezes, a gente não sabe lidar com ela. Nossa, foi tão claro isso para mim, e essa passagem fez muito sentido, né? Porque é isso, eu quero o novo, eu quero que ele me esvazie do velho, da Juliana, que não. Mas na hora que eu recebo o novo, eu descarto. Eu falo, não. Chega só um pouquinho mais para cá para você falar. Eu Exato. falo, não quero, porque eu não sei lidar com isso, porque é novo. Ao invés de eu ficar ali, permanecendo, eu quis dizer, eu falei assim, não é para mim, não. Nem isso é para mim, isso tá difícil demais. Tô afim. Gente, quantas Comecei a vezes pirar. Deus quer nos dar um marido novo, eu falo, começar por mim. E eu eu não dou conta das minhas emoções em relação a tê-lo novo. Porque ainda quero esse marido dentro do meu comando, daquilo que eu faço. Então, por isso que eu te falei aqui primeiro, que antes de você apontar para o marido, tem que ver para a gente. Está entendendo? Olha como Deus vai fluindo, né? Obrigada. Então, o que acontece? Deixa eu só pegar aqui que eu fiz uma. Então, são três áreas, né? Que Deus está fazendo, vai fazer a mudança. Que também, depois ele mexe no sustento, no nosso bolso. Como que Deus mexe no nosso bolso e nós ficamos ainda na paz? É fácil? Porque ele fala aqui que toda a confusão aqui do Egito, né? Vamos ver aqui, do versículo 5 ao 10. Ele fala aqui, ó. Secarão a água do Nilo, o rio se tornará seco e árido, os canais alarão mau cheiro, os braços do Nilo diminuirão, se esgotarão, as canas, os juncos se murcharão. É fácil você passar pelo deserto, tá vendo tudo isso acontecer? Isaías 19, 5 ao 10. Certo? Tá. Então, o que acontece? Nós temos agora, eu quero para a gente andar mais rápido, e direcionamento. São três etapas que Deus faz aqui. Primeiro, que é o relacionamento de 1 a 5, o sustento de 5 a 10 e o direcionamento que é de 11 a 15, que é o desorientamento. Como que nós estamos nesta vida com o Senhor? Como que nós estamos em orientação com o céu? Irmãs, não adianta nós virmos aqui se não provocar mudança em nossa vida. Não adianta nós estarmos aqui se não confrontar o nosso pecado. Quanto mais chegamos próximo à luz, mais vemos a sujeira, mais vemos os problemas. Quanto mais distante, tudo vai ficando mais. Fica, né? Tudo certo, tá tudo certo, porque a gente não vê as imperfeições. Mas quanto mais perto, mais imperfeição. E que é essa luz? É o próprio Senhor. É nele que nós temos que ir, direcionar e buscar, tá? E aí, depois de tudo isso, Deus fala, né? Naquele dia, quando ele traz a sentença, hoje nós já conhecemos o próprio Senhor Jesus. Nós já vivemos esse mundo espiritual. Para os judeus, eles ainda estão no mundo físico, que ali ainda por Moisés, tirou eles do cativeiro. Mas nós já vivemos o mundo espiritual, como Moisés disse, que tem um maior do que ele. Moisés falou isso lá em Deuteronômio, que viria um maior do que ele, que é o próprio Senhor Jesus, que é esse profeta que traria a palavra. O que é profeta? O que é profecia? É trazer a palavra de Deus ao homem. E o que é o sacerdote? É levar a palavra de Deus a Deus. Ou a palavra do homem a Deus. Jesus, ele é o quê? Ele é profeta, ele é o sumo sacerdote,
Ele faz toda essa palavra, porque ele é a própria palavra que nos traz um alerta, e ele é o próprio sumo sacerdote que leva as nossas petições, os nossos pecados, as nossas dores, tudo diante do Pai, certo? Eu só queria agora, para a gente finalizar, então, isso aqui é o milênio, eu queria que a gente lesse só, quem tiver a sua Bíblia aí, lá em Salmos 104, porque ele fala que Deus está cavalgando uma nuvem ligeira. Vamos ver aqui em Salmos 104, 12. Será que eu anotei errado? Então, Salmos 1 e 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estende o céu como uma cortina, põe nas águas o vigamento da tua morada, tomas as nuvens por teu carro e voa nas asas do vento. Veja, minhas irmãs, que Deus, ele anda pelas nuvens. É literal isso aqui? Sabe que a gente olhar para o céu é literal? Não. Mas no estudo tem uma palavra que eles usam, né, que é como se Deus usa fatos que nós vemos para trazer lições para nós. Então, essa nuvem que o Senhor está falando é que ele está sempre pronto, sempre na rapidez. Ele está sempre presente. E que nós possamos, minhas irmãs, estar trazendo essas lições do Egito. Lembre-se, nós moramos no Egito. A nossa casa pode, mas não deve ser um Egito. Porque nós somos, primeiro lugar, Deus fala quando nós somos embaixadores. O que é um embaixador? Para a gente finalizar. Embaixador é aquele que, em qualquer país que ele esteja, ele está sendo sustentado pelo seu país. Por exemplo, um embaixador dos Estados Unidos. O Brasil pode estar passando o maior problema do mundo aqui. Da onde vem a provisão do embaixador? Dos Estados Unidos. Nós estamos aqui na Terra, somos embaixadores de Cristo. Pode o mundo estar um caos, pode o mundo estar na pior situação do mundo, mas da onde vem o nosso sustento? Do céu. Então, lembre-se, nós somos embaixadores de Cristo. Nós não precisamos viver no mundo dos egípcios, mesmo estando dentro do Egito, porque Jesus mesmo falou que tem um príncipe neste mundo, que é Satanás. Mas nós não pertencemos mais a este povo, porque nós somos um povo separado, escolhido, um povo diferente. E nós estamos aqui para ser esse povo, sendo alimentados e transformados. Então, lembre-se, na sua casa não pode haver divisão. Na sua casa não pode mais entrar o Egito. Não queira mais voltar para o Egito. Não queira os cavalos do Egito, porque você tem um Senhor dos Exércitos que cuida de você. Amém? Amém? Aleluia. Levanta o nome. Aleluia, glória a Deus. Vamos fazer um resumão do que a Vanessa falou aqui? Ela pegou esse capítulo de Isaías. Isaías foi escrito 700 anos antes de Cristo. Toda a palavra de Deus, ela é atemporal. Ela serviu para aquele povo e serve para nós hoje. Hoje, dia 23 de outubro de 2025, na sala da Casa da Sandinha, nós estamos estudando sobre um lugar espiritual que eu e você podemos estar. Começando com práticas que a gente faz que nos escravizam nesse lugar espiritual. Começando com ídolos que nós elegemos para nos submeter a esses ídolos. Mas tem um versículo 22, 23, peraí, 21, que fala assim: e o Senhor se dará a conhecer ao Egito. Irmãs,
o Senhor se dá a conhecer a cada uma de nós. Porque, como embaixadores de Cristo, nós representamos um povo eleito e separado. E aonde você estiver, que você pisar é lugar santo. Não prevalece Egito aonde você pisar. Porque se você entrar num lugar que é Egito, com seus pés você santifica. Porque tudo é santo aos que são santos. Então, Deus me chamou e te chamou para entrar em lugares, abrir mão de práticas, não nos submetermos a ídolos mais, a coisas que nos escravizam, que o mundo espiritual é real, irmãs. O mundo espiritual é real. Tem uma batalha de anjo e demônio que nós, com os nossos olhos humanos, não estamos enxergando. Mas nós sabemos que existe. Porque esse mesmo Deus teve que tirar Jesus lá de Israel e levar lá para o Egito. E eu, por muitos anos, pensei assim: nunca vai ter solução para o Egito. O Egito é um lugar de morte, porque eu pensava apenas no Egito lá, onde o povo de Deus foi escravizado, mas existe um Egito que acolheu o servo do Altíssimo. Exatamente. E por isso o Senhor pode redimir qualquer um, irmã. Mesmo aquele que perseguiu, mesmo aquele que matou, mesmo aquele que estuprou, Deus pode redimir e fazer tudo novo. Porque quando Deus se faz conhecida, que como a Juliana falou, vai vir a paz. Uma paz profunda de alma que nos faz nos constrangermos. Irmã, tem que ter constrangimento. Quando você abre a notícia e vê lá que alguém que cuidava de crianças estuprou crianças. Que quando alguém que deveria cuidar dos seus filhos matou o próprio filho. Irmã, tem que ter constrangimento. Nós temos que entender que a seara está grande e os trabalhadores são poucos. A seara é grande, irmãs. Seja boca de Deus. Seja boca de Deus. Se você estiver no Egito, irmã, não tema as pirâmides do Egito. Não temos ídolos e os deuses, sabe por quê? Porque mais forte é o que está em nós do que o que está no mundo. O que está em nós venceu, ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. O que as pessoas pensam a respeito de você não determina quem você é. Deus sabe quem a gente é, por dentro, a verdadeira intenção do nosso coração. Então saiba que Egito não é um lugar para você ficar. Egito não tem poder sobre a sua vida. Egito não te pertence. Se você se comportar e aceitar a filiação do Deus vivo e entender que o seu Senhor é Jesus Cristo, Amém. Egito não tem poder sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre as suas finanças, sobre a mente dos seus filhos e irmãs. Você sabe o que Faraó falou quando o povo ia sair do Egito? Deixa as crianças para mim. Deixa as crianças, vocês podem ir, deixa as crianças para mim. O que Herodes fez quando Jesus nasceu? Matou as crianças. O que Faraó fez quando Moisés nasceu? Matou as crianças. Irmãs, não abra mão de suas crianças. Não abra mão de ser uma mulher que semeia a palavra de Deus dia e noite na mente e no coração dos seus filhos. Não ache que é escola. Irmãs, misericórdia. Não é a escola. Irmã, eu falo 3 idiomas, isso nunca me levou para um lugar de paz. Fazer faculdade, formar com 20 anos em 3 faculdades, vou falar, nunca me levou para um lugar de paz. Deixa eu falar para vocês. Esse lugar é a sombra do Altíssimo, lá no Salmo 91. Amém. Só tem um Glória a lugar Deus, que a gente é pode verdade. habitar, que você vai ter paz, é debaixo da sombra do Altíssimo. E ali, irmão, o mundo pode estar caindo na sua direita e na sua esquerda. Você vai permanecer e vai prosseguir. E vão vir carruagens de fogo. E você vai dar ordem. E não terá poder sobre a sua família, sobre a sua genealogia, sobre os teus antecedentes. Não terá poder, porque um servo do Senhor pisou no Egito e fez tudo novo. E todo o povo perdido não perecerá, porque nós vamos levar a luz. Às vezes não vou ser eu, nem você, vai ser seu filho, seu neto, seu bisneto. Não interessa, irmãs. Joga a semente, porque no tempo certo ela vai frutificar. E o Egito não vai ter poder sobre a sua família,
sobre os seus amigos e sobre todos aqueles que encontrarem com você por onde você passar. Não vai mais ser escravo do Egito, amém? Porque tem um peso de responsabilidade, porque estamos constrangidas pelo amor de Deus, que nos faz sermos mulheres que não retrocedem, que prosseguem para o alvo, que é Cristo Jesus. Amém? Alguém mais quer falar? Nós tínhamos que gastar um tempo de oração aqui para declarar que o Egito não tem poder sobre a nossa vida. Sobre a nossa mente, irmãs. Na última reunião, terça-feira, a Miriam falou do capacete da salvação. E eu nunca tinha prestado atenção que ele tem um negócio para tampar os nossos ouvidos, para que a gente não ouça as vozes do Egito, as vozes que nos escravizam em forma de pensar. Então, que nessa manhã a gente possa orar para que o Egito e tudo que ele representa em termos de financeiro, em termos de escravidão, de adivinhação, irmãos, feitiçaria, não agrada a Deus. Não agrada a Deus. Não consultem os mortos, irmãs. Não agrada a Deus. Você quer agradar a Deus ou desagradar a Deus? Nós queremos agradar a Deus, irmãos. Agrada a Deus que vai dar tudo certo. Mesmo que não seja o seu certo, o certo de Deus é o melhor para nós, amém? Vamos orar então? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos nessa manhã declarar que o Egito não tem poder sobre a vida de nenhuma de nós, das que estão presencialmente, das que estão online, das que vão ouvir o cortes dessa oração e desse momento que nós temos de união. Senhor, nós declaramos mente transformada, mente cativa a Cristo, mudança de pensamento, de atitude que revela o Senhor Jesus por onde a gente passar. Senhor, assim como foi dito na última reunião, quando você chegar no lugar, os demônios já vão sair correndo, porque vai falar assim, ali vem uma serva do Senhor, amém, com uma legião de anjos atrás dela, dissipando todas as trevas, porque a luz chegou. A luz chegou na minha, na sua casa, na nossa descendência, na nossa genealogia. Em tudo que a gente colocar a nossa mão e o nosso pé, prosperará. Na medida que o Senhor declarou e nos chamou para sermos cartas vivas de amor, por onde a gente passar, que a gente se constranja com a dor do outro, que a gente se compadeça com a necessidade do outro, que a gente faça a diferença na vida dos nossos irmãos, que a gente não olhe para as pessoas naquilo que falta, mas naquilo que sobra, que a gente não olhe para o próximo como inimigo, mas como irmão. Somos filhos, como está escrito aqui nesse texto. E eu redimirei os assírios, os egípcios e os israelenses. Irmãs, nós não somos nenhum dos três. Nós somos cristãos, mas nós queremos anunciar que o Senhor Jesus pode transformar maldição em bênção. É verdade. Sofrimento em alegria, tristeza em júbilo, descrença em fé, medo em temor. Oh Deus, em nome de Jesus, que cada uma de nós nessa manhã entenda de uma vez por todas que o Egito não nos pertence, que nós somos embaixadores do reino, onde quer que a gente vá, nós representamos o autor e consumador da nossa fé. E por isso as nossas atitudes, a nossa forma de se comportar e tudo aquilo que a gente faz representa ele, aquele que é o começo, o fim, aquele que nos redimiu, que já pagou o preço do nosso pecado e nos trouxe a paz, que excede todo o entendimento, alegria, longo ânimo, bondade, benignidade. E tudo que provém do Espírito é maior do que o que tem na nossa alma. A nossa carne não prevalecerá